Boa noite! Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a uma live aqui no canal da Espaço Aéreo. Toda sexta-feira temos ao vivo aqui às 18h30. Temas a gente está dividindo, né? Quem acompanha a gente sabe, a gente está dividindo, às vezes aqui no YouTube, no canal do YouTube, às vezes no Instagram, a gente tem tentado intercalar uma semana em cada para agradar todo mundo. Mas hoje a gente tem um tema muito especial, convidados muito especiais, é um tema que está interessantíssimo. Eu mesma estou curiosíssima para saber o que nos aguarda. Já passo a palavra para vocês. Mas eu quero dar boa noite para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, está dando um olá para vocês. Hoje temos, então, o Iremar a bordo, o professor Soares, o Feres e o Fernandes, que está chegando daqui a pouco. Já vou deixar o Soares apresentá-los formalmente. E o nosso intuito é bater papo com vocês, trazer histórias, trazer relatos. Talvez não tenhamos respostas hoje para todas as perguntas, mas nós traremos fatos, histórias e um pouco de ciência também, trazer alguns fenômenos meteorológicos, enfim, tá imperdível, tá muito bacana. Então, fiquem à vontade. Muito bem, professor Soares, a palavra é toda sua, apresente os nossos queridos convidados e bora começar. Tá no mudo, Soares? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu acho que essa live promete muito. OVNI é uma sigla, objeto voador não identificado. Aliás, saiu com um izinho a mais, a gente percebeu, já tinha ido. Mas OVNI, essa sigla, objeto voador não identificado, não necessariamente é extraterrestre. Normalmente se faz associação à questão de extraterrestre. Eu não sei porque eu falei extraterrestre, apareceu um mané. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas, de qualquer forma, o UFO, né, do inglês, de qualquer forma, é alguma coisa que não é identificada e aí mexe com o imaginário de muitas pessoas. Alguns acreditam piamente, né, que existem seres extraterrestres e tal. Mas vamos ver. Aqui, quando a Michelle fala histórias, é histórias com H. São relatos reais que realmente aconteceram. Como eu convidei dois malucos para... Me permita, eu me incluo no maluco aí, tá? Porque nós temos 3 controladores de voo aqui. Tem eu, tem o Mané, que ele tem até uma dose plus de maluco, e tem o Pérez. Então, controlador não é normal, todo mundo sabe disso, acho que vocês já perceberam. E aí eu trouxe um cara mais equilibrado aqui, que é um meteorologista, o Iremar, que, na verdade, ele é um cientista, na verdade, em meteorologia, tem um conhecimento bastante profundo na área, apesar de novo. O nome dele é Iremar Soares, volto a repetir, não é meu filho, certo? Não é meu filho, apesar do mesmo nome. Mas, começando pelo Iremar, seja muito bem-vindo. Iremar ele é formado pela Escola Especialista de Aeronáutica, trabalha na meteorologia aeronáutica, ele também fez bacharelado em meteorologia, se pós-graduou e é mestre em meteorologia e é um cara que mexe com fenômenos meteorológicos. Ele é um estudante, ele é um cientista nessa área de fenômenos meteorológicos. Então, é bastante interessante, né, para estar com a gente aqui hoje, né, para nos, eventualmente, né, mas, poxa, isso aí não pode ser uma confusão, então, de repente pode, a gente vai ver isso aí. Né? O Fernandes, de longa data, trabalho desde o milênio passado. O Fernandes, a gente se conheceu em Pirassununga, trabalhamos um período junto lá, depois ele veio para São Paulo, até antes de mim, depois eu vim também. Enfim, uma experiência larga no controle de tráfego aéreo e também como piloto, atua como piloto também, então, enfim, é um cara de aviação. O Feres é outro, correu por esses Brasis afora como controlador. Você chegou em São Paulo quando, Feres? Eu nem sei. Eu me formei e fui para o Amazonas, né, que era o lugar supostamente que deveria haver mais OVNIs, né? Mas eu cheguei em São Paulo junto com o Mané. Nós chegamos juntos, eu e o Mané. Vocês chegaram Foi juntos. Em 82, não, 82.
Mas todos esses dois caras aí de controle de tráfego aéreo, uma experiência larga, a vida inteira trabalhando como controlador de voo, experiência em torre, em radar, em todos os órgãos de controle. Então, tem muitas histórias muito boas aí. Seja bem-vindo, então. Vou começar pelo Iremar aqui. Né? Tá fechado o microfone do Iremar e do Mané. Já abri. Pode falar aí, Mané. Iremar, fala aí. Bom, pessoal, boa noite, né? Como o Soares mesmo falou, eu vou tentar passar aqui a parte um pouco mais científica também, não que as observações não sejam, né, nada a ver. Só queria que a gente esclarecesse aqui um pouco sobre, como o próprio Soares falou, objetos voadores não identificados, né? Não necessariamente é um alienígena, né, um homenzinho de Marte aí. São fenômenos que às vezes não são, a gente simplesmente não identifica, né? Então a gente vai ver hoje o relato aí desses ilustres aí controladores. E, né, eu também trabalhei muito tempo na Torre de Congonhas, inclusive dentro da Torre de Congonhas eu fico mais com os meus amigos controladores do que contato com os próprios amigos da meteorologia, né? Então, infelizmente, eu nunca consegui observar na torre um fenômeno desse. Sempre ficava à noite lá observando, junto lá com o João Gabriel também, o pessoal, né? Mas, infelizmente, esses anos inteiros aí, mais de 7 anos na torre lá de Congonhas, nunca vi. Mas eu estou aí para, né, tentar, no final aí, ou durante aí nossos intervalos, tentar falar um pouco sobre esses fenômenos que podem ser também OVNIs, né? Que são os raios globulares, principalmente. Vamos falar sobre o fogo de San Telmo, mas aí deixa primeiro aí o pessoal conversar e a gente vai falando aí sobre esses outros OVNIs que não são nem físicos, né? São elétricos, né? Bom. Bem-vindo, Féris. Fala aí, Féris. Como é que é? Tá desligado, isso. Seja bem-vindo, Féris. Obrigado. E o Mané também, seja muito bem-vindo, Mané. Você está virando estrela aí das lives, né, também. Mas vamos começar pela história. Eu acho que todo mundo quer ouvir a história, vamos deixar de blá, 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 e vamos à história. E eu queria salientar que são fatos reais que aconteceram, registrado, inclusive, em livros de ocorrência nos órgãos de controle. Tá bom? E aí, Mané? Vai começar comigo, é? Com você. Me desculpem se às vezes eu falo Mané, se às vezes eu falo Buenas, se às vezes eu falo Fernandes. Tudo isso é um cara aí, né? Deve ter outros, tem outros apelidos, mas não seria apropriado falar aqui. Boa noite, Soares, Michele, Féris, meu ala, Iremar. E quero começar falando o seguinte. Eu pensei que só os controladores fossem malucos, mas está cheio de gente acreditando em OVNIs aí, estivador e tal. Então, não somos só nós, não, né, Soares? Tem mais gente que está indo para o caminho da loucura aí, mas é uma loucura boa. É isso aí. Boa noite a todos aí, prazer estar com vocês. Me desculpe, eu estou chupando uma balinha aqui, a minha garganta, eu peguei uma sinusite brabíssima e ainda cheguei um pouquinho atrasado porque o trânsito de São Paulo realmente é difícil. Mas vamos participar, contar um fato que foi real, verídico, do ano de 1986. Aí fico a critério de vocês aí, Soares, a hora que você quiser perguntar e colocar a história em pauta. Tamo junto. Não, começa já, porque a gente vai ter muita interferência aqui, né? De terceiro grau. Pois é. Bom, então, já que estou com a palavra, em 1986, para ser mais exato, dia 19 de maio, foi até um pouquinho antes do meu aniversário, né? Eu acho que eles estavam vindo comemorar comigo, e aí, como eu não dei muita bola para eles, fizeram a festinha no céu, né? Foram avistados vários objetos voadores, né? Objetos voadores ou objetos estáticos, porque para nós lá no radar, e eu estava lá, aqueles objetos eles não se movimentavam. Na maior parte das vezes, eles ficavam estáticos
né, em algumas regiões determinadas. E os aviadores, né, os pilotos que estavam voando naquela noite, muitos deles, muitos mesmo, relataram, reportaram a presença dos objetos com brilho luminoso significativo, mudanças de cores, porém não mudavam a posição no espaço, né? Posição no céu. E isso só veio a ocorrer quando o Ministério da Aeronáutica, né, o nosso comandante da Aeronáutica na época, o Brigadeiro Moreira Lima, ciente do que estava acontecendo, autorizou algumas aeronaves da Força Aérea, Mirages e F-5, a tentarem, né, chegar mais próximo, tentarem descobrir, eventualmente localizar e identificar o que poderiam ser aqueles objetos voadores não identificados. A gente classifica assim porque realmente ninguém conseguiu chegar tão próximo ao ponto de visualizar e identificar. O fato mais marcante daquela noite foi quando um caça da Força Aérea, o F-5, decolou de Santa Cruz e comigo lá no radar, fazendo uma comunicação com a defesa aérea, porque quem fala com o piloto de caça é só um pessoal específico, um pessoal especializado naquele tipo de comunicação que trabalha na defesa aérea que fica lá em Brasília. E aí, por meio de telefone, eu conversava com o controlador da defesa aérea de Brasília, que, por sinal, era da minha turma de controladores, e ele repassava as informações que eu tinha da minha tela de radar para o piloto do caça, que foi, assim, marcante. Por quê? Porque eu pude acompanhar. Não só orientei, como acompanhei a tentativa de interceptação ou de aproximação do caça até o tal objeto voador, que foi daqueles poucos que se deslocou durante um determinado tempo em cima da área de São Paulo. Eu pude ouvir o piloto do caça falar para o controlador lá em Brasília que ele estava avistando o tal objeto e que estava indo na intenção de interceptar e identificar. Curiosamente, minha garganta hoje está meio judiada, né? Mas, curiosamente, eu acompanhei pelo radar, então eu posso garantir a todos que estiverem me ouvindo que realmente havia um objeto voando naquela noite. O nosso caça partiu em direção ao mesmo. Dava para observar pelo radar o rastro que o caça deixava na tela do radar, porque à medida que o avião se desloca, ele deixa um rabicho, como se fosse um rabicho, e o objeto não deixava absolutamente nada. O caça imprimiu uma velocidade muito maior, bem maior, e o objeto simplesmente ele sumia e aparecia lá na frente. Ele desaparecia num ponto e aparecia um pouco mais à frente, mas denotando que a velocidade que ele empregava, se é que ele empregava, não dá para você ter essa certeza, era uma velocidade absurda. Absurda. Porque o F-5 é um avião supersônico, mas não conseguiu chegar perto. Chegou, o mais perto que ele chegou, ele avistou as luzes, mas por conta da falta de autonomia, né? Porque consome muito combustível, o piloto simplesmente declarou que estava retornando porque estava ficando sem combustível. E não conseguiu chegar nem perto. Essa aqui é a grande verdade. Então, esse fato foi muito claro que havia alguma coisa ali. Os demais foram visões, né, visualizações em cima da área de São José dos Campos, por exemplo. Até na noite lá nós brincamos, porque eram vários alvos. Alvos significam o quê? É uma superfície muito grande que reflete a onda eletromagnética que a antena do radar de solo
manda para o espaço e, ao atingir essa superfície, reflete e depois, com o sistema de tratamento do radar, coloca na tela que ali existe uma superfície grande refletindo a onda de radar. Então, ali em cima de São José dos Campos, nessa noite, nós tínhamos cerca de 7 a 8 alvos, ou seja, haviam objetos ali. Mas, à exceção do comandante Osiris Silva, que nessa noite voava e que tentou, de certa forma, com o avião que ele estava, chegar próximo, ninguém conseguiu definir o que era, a não ser as mudanças constantes de cores e distância, altitude, isso ninguém conseguiu definir. Não, mas foi assim uma coisa realmente diferente, né? De pouquíssima divulgação entre nós, e a mídia fez a sua parte, né? Divulgou, porém a coisa foi abafada, né? Então o assunto ficou meio em banho-maria ao longo desses anos todos aí. É interessante notar no relato do Fernandes é o seguinte: isso aconteceu, só para dar uma explicação para quem talvez não esteja ambientado. Isso foi visualização radar, né? Então, do radar São Paulo, que alcança São José. Não pense que é só na cidade de São Paulo. O radar ele tem um grande alcance, então ele consegue visualizar. Outra coisa que eu queria destacar, uma coisa interessante. Existe o chamado radar primário e o radar secundário. Ele estava se referindo a esse negócio da onda eletromagnética que vai e bate, é primário, é o que a gente chama de alvo primário. Então, existe um alvo primário, que é uma reflexão de onda. Eu acho que todo mundo pode entender isso, é bastante interessante. Então, é um reflexo. Então, imagine, para ver um retorno radar, para ver um alvo radar, tem que haver o reflexo dessa onda. Em tese, tem que ser físico. Em tese. A gente não sabe o que aconteceu, mas tem que ser físico. Outra coisa interessante que eu fico pensando é no MTI, né? Porque o radar tem um negócio chamado MTI, Movement Target Indicator. Ou seja, quando você fala que está parado, teoricamente é o seguinte: o que é esse recurso do radar primário? É que quando tem alguma coisa parada, passa uma onda radar. Pum. Tanto é que não aparecem prédios, montanhas, elas não aparecem no radar. Por que não aparece? Porque está parado. Não há movimento, ele fica parado. Então, se está parado, ele desaparece. Interessante, o Mané falando aí, ele falou, eles pareciam estar parados. E aí apareceu em outro lugar, né? Que é um negócio incrível, quer dizer, para ele desaparecer que apareceu lá, teria que ter uma velocidade instantânea para chegar. E isso é um relato interessante, quer dizer, parecer parado, teoricamente nada fica parado se aparece no radar, que é um lance que a gente fica pensando, né, e tal. Mas realmente muito interessante. Mas fala, Férez. Ô Soares, vale ressaltar aí, quando nós falamos que foi avistado em plot primário apenas no radar, mas teve a visualização também, inclusive pelo comandante Osiris, né? Ele estava no Embraer 121, se não me engano, não é isso? Então, eu acho que foi esse. O Caça também viu, né? O Caça também viu. Isso, exatamente. Então, houve o comentário que nós vimos apenas um plot radar, mas foi visto visual também, né? Então, nós tivemos essa visualização de contato visual, certo? E o Mané estava falando a respeito da imprensa, que fez o papel dela, ela fez, mas nós sabemos que naquela época tudo era muito abafado, né? Então nós não tínhamos a liberdade para contar, aliás, nem podíamos contar nada, né? Podia. Mas no dia seguinte, eu acho que pela pressão da imprensa, não foi nem no dia seguinte, passado alguns dias, o ministro da Aeronáutica apareceu de fato. Eu vou até conversar com o Inemar aí agora, uma pergunta para ele. E ele apareceu junto com, eu me lembro dessa reportagem, inclusive o MOL, que é o nosso colega controlador de voo também, um abraço, MOL, ele mandou essa lembrança para mim, que nesta entrevista aparecia o ministro acompanhado de um oficial da Força Aérea. Meteorologista. Meteorologista, exatamente. Então, como atribuindo aquelas aparições a fenômenos meteorológicos. Né? Mas nós sabemos que não foi isso. Nós sabemos, nós temos provas, né? Porque aquilo que nós falamos, nós vimos em plots, tudo. Então, ali foi dito que poderia ser fenômenos meteorológicos. Aí, Neymar, é aquela pergunta que eu te faço, né? Nós sabemos
que um fenômeno meteorológico, primeiro, não apareceria no radar, exceto nuvens, formações pesadas, estou dizendo em movimento naquela velocidade, né? Então, Enemar, eu não sei se você assistiu aquela reportagem na época, mas você acha Ele não era nascido. tudo isso... É É novinho, tá certo, Nossa, né? rapaz! Mas essas reportagens são sempre vistas, né? Se não for ao vivo, tá aí sempre registrado para se ver, né? a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Foi exatamente, foi conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. De fato, não foi uma frase inventada por ele, não. A imprensa, inclusive, publicou dessa maneira. Oi, Neymar, você aceitaria com uma certa credibilidade uma pessoa de conhecimento atribuir o que foi visto na época e relatado agora a fenômenos meteorológicos? Olha, eu estava conversando aí com o Soares um pouco antes, e, assim, nesse dia específico, eu nem vou dizer que foi fenômeno meteorológico, tá bom? Eu não estava lá, tudinho, né? Aí contrata um meteorologista, o meteorologista fala o que o pessoal manda ele falar. Mas aqui a gente tem liberdade. Não, tudo bem. Mas, assim, com relação ao que eu ia falar dos raios globulares, eles são pura energia, né? Então, eu estava falando com o Soares, eles podem dar plot fantasma, né? Ele pode dar plot no radar, possivelmente, né? Deixa eu só explicar uma coisa, Iremar. Deixa eu só explicar uma coisa. O Iremar está falando de os chamados raios globulares. Isso é um fenômeno meteorológico estudado, tá? Não saiu da cabeça de ninguém, é um fenômeno meteorológico estudado. Continua, Iremar, desculpa. Então, vamos lá, né? Os raios globulares, né, como o Soares falou, ele é estudado. Eu não estou dizendo que foi nesse dia, tá bom? Eu concordo que até não dá nem para explicar nessa época aí. E não concordaria, talvez, na época, com a explicação que foi um fenômeno meteorológico. Não posso dar minha cara a tapa. Mas, assim, existe também os raios globulares. Desde a Segunda Guerra Mundial, né, a aviação vem relatando, né, que as aeronaves eram seguidas por bolas de fogo, que até denominavam Foo Fighters, né? Eles chamavam de Foo Fighters. Isso aí desde moleque. Meu pai é sub também, aposentado, e eu sempre conversei muito com ele sobre isso, né? Sub da FAB. Mas a gente tem cientistas aí, como o Dr. Graham Humble. Ele relatou que ele mesmo, quando era criança, viu um raio globular, e ele se interessou, virou um cientista da universidade lá da Grã-Bretanha, desculpa. E esses raios globulares, eles podem viajar a velocidade constante, muito rápido, pode aparecer e desaparecer. Ele pode transpassar paredes, vidros, principalmente. Como é que é, Iremar? Como é que é? Esses raios globulares, eles atravessam paredes, principalmente vidro. Ele tem uma frequência de relato, o pessoal relatou, que ele consegue passar por vidros como se fosse como não tivesse substância para eles. Só que se ele tocar num ser humano, como falou com um relato de um professor meu, que tinha um amigo que o filho dele faleceu, era criança o filho, tocou num raio globular que entrou na casa dele e, né, ele explode, deu parada cardíaca na criança e ele faleceu. Isso foi o relato. É como um raio comum. Como um raio comum. Se cair um raio na tua cabeça, você morre. É isso? Sim. Então, assim... Elimar, mas ele é captado em tela radar? Os estudos, né, não tem nenhum relato oficial, mas devido à frequência dele, ele pode também variar cores, como foi determinado aí, tá bom? E o pulso eletromagnético dele é muito grande, então, do mesmo jeito que a gente conhece, né, radares, radar até pode detectar outras, né, frequências. Ele está dentro do espectro. Ele pode interferir da onda eletromagnética. Ele pode interferir dentro dessa onda. É claro que essa noite dos OVNIs, eu vou até, né, colocar minha opinião pessoal. Eu acredito, né, como o pessoal fala aí, de vida extraterrestre, né, como devem ter falado aí no chat, não tem como, né, o universo, galáxias, inclusive a nossa e outras, não ter vida inteligente. Não é o caso aí, que a gente está falando de OVNI, não obrigatoriamente extraterrestre, tá bom? Então, nessa noite aí, né, dos OVNIs, né, que falaram que noite oficial, não só ocorreu no Brasil, eu até coloquei aí no link, não sei se vai para todo mundo ou só para a gente,
A gente tem hoje, né, a própria, aqui, o site do governo mesmo, nosso, tem aqui, ó, conheça a fundo sobre os OVNIs no Arquivo Nacional. Então, a gente tem mais de 700 relatos, né, que a FAB liberou já, né. E é claro Os que Estados Unidos liberaram a semana retrasada também coisas sobre questão de UFOs nos Estados Unidos, né? Então, o que o Fernandes falou, eu já assisti, né, já conversei várias vezes com meu pai na época, e realmente, assim, a gente não pode... Eu não estava lá na época, né, não estava com vocês, mas realmente tinha objetos. Agora, se era físico ou poderia ser alguma coisa eletromagnética, a gente não sabe, né, porque é luz. Mas, Edmar, deixa eu fazer uma pergunta. Esses raios já são estudados. Sim. Pergunta é, qual é o tempo de duração que eles permanecem ou podem permanecer no espaço? Na maior parte do tempo, eles falam que dura poucos segundos. E eu sei que aí durou muito tempo. Não, foi muito tempo. Você tem uma ideia? Acabou a autonomia do F-5, né? A autonomia do F-5, saiu de Santa Cruz, né? Então, pra você ter uma ideia, eu assumi o serviço às 21h30, 21 horas e 30 minutos. Às 2 horas da manhã, eles ainda estavam por lá. Então, isso derruba um pouco a teoria desses raios. Claro. Assim, até o pessoal supõe guerra eletrônica na época, mas depois viu que não tinha como ser guerra eletrônica. Tudo balela, né? Foi falado muita coisa. Como havia um grande número desses alvos sobre São José dos Campos na época, foi inclusive até por conta do coronel Osiris Silva, que era o ex-presidente da Embraer e estava assumindo a Petrobras, se eu não me engano, alguma coisa assim, foi falado, né, a teoria da conspiração, que os OVNIs estavam ali espionando a Embraer, porque a Embraer realmente estava numa expansão, é verdade. Aí, ela devia estar com armas nucleares. Não, aí... Eu estou brincando. Não, mas e tem um outro relato que... Deixa eu só falar uma coisa antes de vocês irem para a próxima história, que tem um pessoal comentando dessas histórias aqui que vocês estão falando. Então, tem tanto a Maria Emília, que está falando que foi abafado mesmo, ela estava lá trabalhando naquela noite e nem com os colegas ela conseguia conversar sobre o assunto. Aí tem o Geraldo falando que talvez sejam vidas evoluídas e já fizeram contato, porém causaria histeria generalizada no mundo como fanatismo. E tem também, eu quero sempre fazer... Por que vocês acham que o Mané é do jeito que é? Possivelmente alguma coisa ele não está contando aí. Só eu. Só eu. E tem também o Gil, que fala que acredita no que os amigos dizem, mas no entender dele são fendas temporais, popularmente conhecido como buraco de minhocas, ou seja, aberturas de fendas no espaço temporal. Aí é um assunto realmente sobre buraco de minhoca, supercordas, é um assunto mais complexo, a gente entra em física quântica, né? Mas talvez, assim, eu não iria entrar nesse caso, porque acho que a noite aí não é para isso. Não, dá uma palhinha rápido, vai, Irema. Você tem um conhecimento fantástico. É porque assim... Aí, cara, a gente entra muito na física quântica, né? Essas partes aí tem que lembrar que existem várias teorias, né? Então, teoricamente, se a gente entrar na física, a gente sabe que não existe o tempo, né? Como o ser humano vê o tempo cronológico, assim. Então, teoricamente, você conseguiria, dependendo, teoricamente, sair de um ponto temporal e entrar em outro. Então, algumas teorias falam que esses alienígenas conseguiriam entrar em vários pontos temporais do universo. Cara, mas aí, ou seja, viajar no tempo. Viajar no tempo, né? Assim, viajar no tempo. Viajar no tempo, mas de um outro modo, quântico, não do jeito que o pessoal fala aí, que vê em filme, que você viaja, né, sei lá, viaja com a máquina do tempo. Não é bem assim. É porque, teoricamente, o tempo não existe. Teoricamente, não, né? Realmente, o tempo é uma ilusão criada por nós, né? Para a gente... É muito difícil entrar nesse assunto agora. Acho que é muito complexo. Né? Não é assunto para hoje, mas... Nós vamos ter outra live aí sobre fenômenos meteorológicos. Aliás, já vou dar um spoiler aqui, né, Michele?
Ontem uma live maravilhosa, fenômenos meteorológicos inexplicáveis. Entre parênteses, explicáveis. Genial. Mas vai aí, quem que vai? Mas a gente vai conseguir explicar, né? Mais ou menos Porque inexplicáveis no sentido que ninguém entende o que está acontecendo. Mas existe uma explicação científica, na verdade. Essa a ideia. Mas quem que vai? O Manel Pérez, então, aqui. Soares, eu vou contar uma história aqui também. Aliás, duas histórias que aconteceram e pelo fato da minha presença, eu estava lá, né? Então não foi... Isso, é bom. Certo? Nós tivemos um caso que ele do jeito que apareceu, sumiu e ficou em âmbito interno, né? Estava trabalhando com o Correia Sá e o Correia Sá ele viu uma pessoa, um piloto reportou que estava qual é esse avião que está aqui do meu lado. O Sá olhou no radar e não viu nada, né? Este caso aqui é mais como uma ilustração, porque nós não chegamos a conclusão nenhuma. E o piloto insistiu, não, estou com alguém aqui do meu lado. Ele estava ali em Mogi, ele havia decolado de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, estava passando Mogi, né? Aí, nisso, eu me aproximei dele lá também, da tela do radar, nós olhávamos e não víamos nada, o piloto falou, tem alguma coisa aqui do meu lado, né? E ele falava com uma voz ofegante, ele estava meio preocupado, era uma aeronave comercial, ele estava nervoso, então era uma aeronave comercial, né? Com os passageiros, tudo, né? E nisso o Correia Sá, que estava fazendo a fonia, foi insistindo para pegar mais informação. O que aconteceu ali foi uma coisa inexplicável para nós, controladores de voo mesmo, porque depois apareceu o plot e, do jeito que apareceu, sumiu novamente e o piloto simplesmente não quis mais falar sobre esse assunto durante o resto do voo. Oficialmente eu não vi. Pois eu acho que ele ficou, deve ter aquele certo receio do CEMAL, né? Pô, e minha carteira, como é que fica, né? Então, quando foi transferido para o Rio de Janeiro, nós passamos o que havia, o relato dele, e ele simplesmente não falou mais nada. Foi abafado ali, ele não quis mais comentar, como se tivesse recebido uma informação 1, 2, 3, 4, 5. Cara, esquece isso. Né? Então, este foi um relato presencial também meu, né? E posso emendar com outra? Então, vamos lá. Este caso daqui tentaram muito banalizar. Nós vamos falar do ET de Varginha. Que surgiram as máscaras de carnaval, foi em janeiro o fato, né? Então, nós tivemos em janeiro de 96, né? E esse eu estava trabalhando também, é uma história que eu já contei. 10 anos depois do que aconteceu com o Fernandes. Exatamente, né? E vamos esperar um para 2026 agora, então. Vamos ver se está de ideia, né? E neste dia, eu trabalhando lá, nós tivemos a informação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá de equipe, e um dos controladores de voo, que se eu não me engano era o Tânia, ele chegou, Félix, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né? Que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de, acho que 48 horas antes para autorizar ela a entrar na nossa área. Um avoém. Tem que ter um avoém. E eu fui lá procurar na minha pasta, não tinha avoém nenhum. Eu falei, pô, mas está entrando um ZAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar ali e tal. Ligou a Defesa Aérea. Fizemos tudo o que podia ser feito ali para saber o porquê que aquela aeronave estava entrando sem nosso conhecimento. E é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não pode efetuar desvios, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela Defesa Aérea, né? Aí tá, eu falei assim, pô, vou tomar uma providência aqui. E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação, entrou um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Então, não foi E ele nem ficava ali, ele era do Torreão, né? Então, ele entrou lá. Aí ele falou assim, Félix, está entrando aí uma aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o avoém aí, então deixa entrar aqui.
É lógico que eu não ia ponderar, né? Mas eu só pedi para que ele me mandasse por escrito depois, porque eu tinha que ter aquilo. Era uma responsabilidade muito grande de uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço militar sem autorização. Sem ter autorização. Exatamente. Aí tá, ele veio, autorizei, passou normal. Isso daí foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro, né? Se eu não me engano. Ele pousou em Campinas, não veio nem para São Paulo, Congonhas, apesar de ele estar falando que viria para Guarulhos, aliás. Né? A alegação dele, quando chegou numa posição, ele falou, não, meu destino é Campinas. Né? Conclusão, pousamos em Campinas aí, até aí nada diferente, exceto o fato de eu não ter tido o avoém dele. Né? O curioso começou a acontecer a partir daí. Daqui a pouco passou, eu acho que não deu 15 minutos ou 20 no máximo, assim, apareceu a Torre Campinas ligando para a gente, solicitando autorização de 2 helicópteros da Força Aérea para Varginha. Né? Falou assim, olha, o plano de voo dele ainda nós não temos em mãos, mas ele vai para Varginha, passou os dados por escrito, tempo estimado de voo, autonomia, pessoas a bordo, passou tudo. Né? Então, aí começou, né? Até aí o fato dos ETs de Varginha... Eu tinha levantado... Exatamente. Né? E aí saíram esses 2 helicópteros, 2 SH-1D, saíram de Campinas, que provavelmente já estavam esperando lá, porque eles não são sediados ali, né? E foram para Varginha. De Varginha, eles ficaram lá um tempo, voltaram... Eu não consigo nem lembrar do tempo que ele ficou lá, mas porque na época não chamava tanta atenção. Saíram de Varginha, voltaram para Campinas, em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos. Né? Então, o curioso disso tudo só aconteceu quando nós ouvimos as reportagens no dia seguinte ou 2 dias depois sobre esse tal ET de Varginha, que levaram muito para brincadeira, né? Todo mundo brincava e, inclusive, né, nós estávamos próximos do Carnaval, começou a surgir aquelas máscaras, vamos banalizar esse assunto. Então, foi uma experiência que eu tive, que tudo leva a crer, assim, que de fato houve aquele ET de Varginha. Sabe? Foi uma coisa que eu levei comigo durante muito tempo, quando nós tivemos a oportunidade de conversar, inclusive contigo, com o Mané, a semana retrasada, eu falei que gostaria de contar esse caso, né? Porque, primeiro, a primeira coisa que me fizeram foram me procurar depois, Férez, esquece esse negócio do Aboém, não precisa relatar, então já está tudo certo, já está tudo resolvido. Deixa para lá. Vamos esquecer, deixa para lá e acabou. Então, esse foi um relato que eu achei super curioso, assim, que depois, quando nós começamos a ligar os fatos, que você, dá aquele estalo. E nunca me deixaram falar, sabe? E simplesmente comentaram lá, esquece isso tudo que houve aí, deve ter tido alguma falha interna. Então, isso talvez uma prova ou uma amostra indireta de que o ET de Varginha não foi aquela brincadeira que o pessoal leva até hoje, né? Muitos não acreditam. Fala, tu vai acreditar em ET de Varginha, rapaz, né? Mas nós tivemos fato que poderia levar a crer que aquilo aconteceu mesmo. Você não aceita uma aeronave sem avoém entrar no teu espaço aéreo, no teu território, que não estivesse autorizado previamente. E nem ela faria isso, né, Mané? Pois nem ela. Isso tudo é muito estranho, é bem estranho. E assim, foi tudo muito rápido, tudo muito coordenado. Pousou no lugar, decolou o helicóptero, voltou o helicóptero, decolou em seguida. O que eles vieram fazer, aí já é uma outra pergunta, mas que é uma história interessante, é muito interessante. Provavelmente foram para a área 51, né? Agora está lá. Tem a 51 no Brasil também, né? Tem até uma pinga e é de Pirassununga, a 51. 51, exatamente. Terra boa. É isso aí. Aqui no chat, inclusive, contando de experiências vividas, né? Tem o Marco Lenz aqui falando que em 78 ele e a mulher viram um charuto enorme sobre a região de Eldorado do Sul, e esse relato foi relatado como... Esse charuto foi relatado como OVNI também. E tem um pessoal que eu acho uma história coisas bem interessantes também, levantando até sobre o mar, né? A Kelly fala assim, e o fundo do mar, que nós só descobrimos 5%, tem relatos de criaturas do mar também, então de céus a mar a gente tem de tudo nesse chat. E tem o Lucas, muito legal, o Lucas falando
que sempre que alguém fala em extraterrestres é tido como louco, tudo nos conformes. No dia em que as pessoas acreditarem de fato, os líderes mundiais vão começar a se preocupar. E o Newton Santana, nós estamos ainda na Idade da Pedra em comparação às visitas que recebemos, né? Então, tem de tudo no chat. Gente, pode falar. Não, nós temos que deixar claro, assim, na real, é que a gente não pode confundir o contato visual, que nós podemos confundir com um balão, né? O Enemar, ele consegue explicar mais coisas, com um plot radar com uma velocidade estupenda, que foi o caso que nós vimos ali na história que o Mané contou, né? Então, o contato visual você pode até confundir com alguma outra coisa. Agora, relatos indiretos como esse que eu contei de Varginha, ou como o direto que o Mané narrou, comprova alguma coisa fora do normal, do padrão da aviação, né? São coisas substanciais. Sobre Varginha, quando a gente ficar off para o público, aí eu quero conversar com o Félix. Ô Soares, você não vai cutucar ele para contar agora, Soares? Agora eu não posso. Aí, ó, não sei. Ô, Ilemar, você jogou essa agora? Ele jogou a isca. Agora dá pelo menos um spoiler para nós aí, poxa. Não posso. Bom, ele está nativo ainda, né? Ele está nativo É melhor não mexer. É melhor não... Bom, deixa para lá. Mané, você tem um outro caso que aconteceu. Aliás, deixa eu contar, né? Tem uma outra história aí que podia... Tem sim, não, na verdade... Passar foi na mesma... pouquinho, Michele. Eu vou tentar ser rapidinho, porque a história ela é curiosa. Nessa noite aí dos OVNIs, todos os pilotos que estavam voando ali naquela região, muitos relataram realmente avistarem os objetos. E havia um voo da Transbrasil que vinha do Galeão para pousar em Guarulhos. E eu estava fazendo paralelamente o controle de voo e a assessoria lá para o pessoal lá de Brasília, né? E o Transbrasil me chamou, fez o contato inicial e eu dei as instruções necessárias para ele pousar em Guarulhos. Só que, na trajetória que ele ia voar, havia um alvo ali. Havia teoricamente, isso foi em objeto. 86, Mané? Isso foi em 86 também? Foi na mesma noite. Episódio. Na mesma noite. Tá. Uhum. E quando ele se deslocou em direção ao aeroporto de Guarulhos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, ele ia passar muito próximo a Mogi das Cruzes. E eu lembrei do Félix falar aqui de Mogi, lá do outro alvo, do outro avião. E quando ele estava, digamos, com o objeto à direita dele, eu perguntei aos pilotos, se eles estavam avistando algum objeto de luminosidade significativa à direita, assim, dei a informação de onde poderia estar o objeto, e a resposta foi afirmativa. E os dois pilotos falavam, não, positivo, estão avistando. Então. E aí eu completei dizendo que não era nenhum tráfego aéreo conhecido do controle e que o objeto estava ali já há algum tempo. E o avião se deslocou, ele continuou voando, lógico, né? Ele continuou se deslocando. Mas à medida que ele foi se deslocando, a posição do objeto... Fala aí a velocidade, Mané, só para as pessoas terem uma ideia. Transforma isso em quilômetro por hora. Um avião uns 800 quilômetros? Não, 900 quilômetros? Menos. Em torno de 400 quilômetros, 500 quilômetros por hora, porque ele já estava já estava reduzido. Verdade, já estava reduzido. Isso. E aí, à medida que ele foi deslocando num determinado rumo, esse objeto ele permaneceu exatamente na posição que ele estava. Só que, conforme o avião foi se deslocando, a posição do objeto foi ficando atrás do avião, para trás, até que os dois pilotos perderam o contato visual. Né? E aí, uma voz me chamou e falou assim, ô controle, confirme a posição do objeto. Aí eu respondi, está atrás da sua aeronave. O cara deu um... Confirme! Eu acho que ele... Está atrás de você! Melou cueca, porque eu acho que ele entendeu que o objeto estava seguindo o avião, e não era, né? Mas foi só a colocação das palavras. Trás.
Mas a resposta do comandante foi apavorante, ele assustou. Ele entendeu que o objeto estaria seguindo a aeronave, mas não foi. Essa história é tragicômica, mas foi bastante interessante. E o detalhe, o avião estava numa altitude bem baixa. Ele devia estar passando ali em torno de 16, 17 mil pés de altitude, que é bem baixo. E na informação deles, a posição do objeto estaria praticamente na mesma altitude deles. Mas, à noite, não dá para você ser muito preciso nesse tipo de informação. Mas, pela informação que eles tinham passado para mim, era isso mesmo, que ele estaria, digamos, na mesma altura do avião. Mas foi informação assim, que ela não tem, vamos dizer assim, uma precisão absoluta. Mané, como é que você tinha informação da meteorologia? Como é que estava aquela região? Era noite com lua? Era mau tempo, nuvens? Por uma daquelas coincidências absurdas, São Paulo, que tem uma poluição monstro, né? Mesmo em 1986 já era. Aquela noite era uma noite de estrelas e lua. Eu acho que OVNI não voa instrumento. Eu também acho. Eles não são habilitados. Não fizeram aula. Exatamente. Não fizeram aula com o professor Soares, pô. Não sabem mais. Rapaz. Soares, tá explicado. Rapaz. Já dei aula para os cabeçudos, mas não assim. É muito bom. É uma pena, tá. Olha, eu tô me divertindo muito. Apesar, é lógico, a gente está falando de algo muito sério, e esses relatos, né, apesar da nossa brincadeira, são relatos, como eu disse, não são histórias, são histórias que realmente aconteceram. Documentadas, né? Documentadas, inclusive, nos órgãos de controle e tal. Então, são pessoas que eu tenho o maior respeito, esses três que estão aqui, então, com certeza, né? Virar para outras lives, eu tenho certeza. Posso só fechar um alerta aí? Vai, fala aí, Damar. Assim, como a gente sabe, né, a gente está evoluindo muito, né, tecnologicamente, inclusive esses RPAs, né, os drones, né, os Estados Unidos também soltaram agora uma sequência de satélites no espaço, e como eu estava falando antes aí, né, para o pessoal que está assistindo, né, esses relatos com plot de radar, tal e né, aí a gente fecha, mas com relação a começar a ver luz no céu, cara, no futuro aí a gente já está com muito drone, a gente está com muitos projetos de drone, a gente já tem muitos satélites que conseguem ver daqui de baixo mesmo. Meu moleque lá em Recife olhava para o céu, você via luzes, dizia, deve ser OVNI, e no final, as satélites, né, a estação espacial. Então, assim, aqui a gente está falando de um caso, né, casos verídicos que ocorreram, mas que a população, né, não fique também achando que tudo que está no céu é OVNI, né? São alienígenas, às vezes são satélites, outras coisas, tem que ter calma. Balão meteorológico, você falou, né? É muito confundido. Balão meteorológico é muito confundido. Muitas vezes a gente vê assim, vídeos de OVNI. Eu gosto muito de assistir, né, vídeo de OVNI e tal. Aí eu olho assim, aí você vê que claramente é um balão meteorológico. Outros aí são coisas inexplicáveis, mas alguns tem que ter cuidado. Então, assim, eu falei para o Soares, há 2 semanas atrás, a semana passada, eu olhei no céu, a luz vermelha, andando em velocidade constante, saindo aqui do norte, indo lá para o sul, né? Daqui do campo de Marte, né? Indo para o sul. Estava muito alto, aí, por coincidência, o vento estava mais ou menos no mesmo sentido, estava noroeste, então poderia ser alguma coisa, ou um balão, mas estava um vermelho constante e muito alto. E não era, não sei o que era. Mas, assim, também não era nada de... Eu até pensei, será que tem algum plot do radar aqui em Marte? Alguém falou alguma coisa lá no app São Paulo? Não escutei nada, então possivelmente não foi nada. Era um balão, né? Possivelmente era um balão. Né? Pode ser, né? Satélites. Satélites, eles refletem, eles ficam vermelhos, incrível. Mas então tem que ter muito cuidado, não é tudo que está olhando para o céu agora que a gente acha que já é alienígena. Mas esses relatos aí, eu acompanhei esse de 86, né? Várias vezes aí. Conversei com meu pai também, que é da FAB, e é muito interessante mesmo, né? Depois que a gente sair, eu converso aí com o Férez algumas coisas. E eu vou passar para todo mundo. Fechou. Depois a gente vai só para o Férez contar. Michele, e o Iramar passou uns links, né, Iramar? Você está disponibilizando?
Sim, isso aí é da própria justiça, né, do próprio site do governo oficial nosso, aí, relatos de OVNIs, que a própria Força Aérea, né, na época, o Ministério da Defesa, né, que agora é o Comando Aeronáutico. E existem outros relatos da Força Aérea e tal. A gente conhece outros casos, o Mané mesmo sabe. Mas a gente fez questão de trazer aqui os caras que foram testemunha ocular. Os caras, não é história que estão contando. Eles viveram isso. É esse que eu acho bacana, né? Tudo bem que nós somos meio loucos, né? Meio loucos, Sim. só meio. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa muito bacana, que isso a gente vê brincando, né? Eu fico muito feliz que é uma grande família, né? A gente está aqui em família, esse pessoal se conhece há muitos, muitos, muitos anos. O que foi nosso vizinho, né, Michele, lá na vila? Foi vizinho. Verdade, fomos vizinhos. O Fernandes te conheceu, você era bebê. 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 Verdade. Então, a gente, quem não sabe, o Soares é meu pai, o Iremar é meu irmão, mentira. O meu irmão é o Alisson, mas o Iremar faz parte da família. E uma coisa que me deixa muito feliz de estar nesse mundo da aviação, vocês já devem perceber que é tudo uma grande família mesmo, assim, né? Uma festa. Uma festa, a gente se diverte. Eu não sei se ganhar dinheiro a gente ganha muito, mas pelo menos a gente se diverte. Eu não sei quem está acompanhando a gente aqui lá no Instagram do Espaço Aéreo. Aliás, quem não acompanha, aproveita, @Espaço Aéreo. Eu e o Soares temos feito alguns vídeos juntos, alguns reels, algumas palhaçadas, ensinando conteúdo também. A gente está vou rever a palavra, a gente está se divertindo horrores, morrendo de rir, fazendo os vídeos. Então, aliás, esse Reels de hoje é muito engraçado, esse Reels de hoje. Né? Eu tenho acompanhado o vídeo de vocês. Muito bom. Uma boa forma de aprender. Fernandes, Iremar, Soares, muito obrigada. Se vocês querem falar alguma coisa final aí, deixar algum recado? Eu quero agradecer a oportunidade, Soares, Michele, é um prazeraço sempre estar com meu brother Mané, né? E vamos continuar esses relatos aí, estamos juntos, pronto para outra, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado por tudo aí. Fernandes. Beleza, meus compadres. Olha, é um prazer sempre estar com vocês aqui. A belíssima Michele gerenciando toda essa área, bacana. Iremar, prazer conhecê-lo. Oi, desculpa. Nós vamos fazer uma próxima live. E o Iremar estava contando a respeito de um fenômeno meteorológico chamado Fogo de Santelmo. Eu tenho uma história muito legal para contar sobre isso aí. É bacana mesmo. Boa noite a todos. Buenas. Iremar. Agradeço aí a presença, né? Tanto dos nossos, né, participantes aqui, como dos que entraram na live aí para nos ver, né? E a gente conversa aí numa outra oportunidade, né? Vai ter também com o Cabral aí, dia 16 na live. E eu espero falar menos e deixar mais o Cabral falar, né? Obrigado a todos aí. O Iremar já deu spoiler do dia 16, vai ser no YouTube, né? Dia 16 vai ser no YouTube. Vai ser muito interessante também essa live sobre esses fenômenos inexplicáveis, né? Muito legal. O Cabral é outro parceiro, né? Um cara também, um dos caras que mais conhece. Concorda comigo, Iremar? Um dos caras, acho que você e ele são duas feras assim em meteorologia, né? Fantástico. E, gente, olha, um grande abraço, muito obrigado. Eu tinha certeza que ia ser de arrebentar e fica no ar aquele gostinho de que eu queria mais, né? Eu acho que todo mundo ficou com essa impressão. Mas acompanhe a gente que a gente vai ter outras lives aí, outras histórias, e eu acho que esse assunto ele é um assunto assim muito polêmico, né? Num certo sentido polêmico. Mas é apaixonante, né? É apaixonante, E mexe com, né? Mexe com a questão da crença das pessoas e daquilo que nós acreditamos e tal. Mas eu acho que, apesar de toda a brincadeira e descontraído, nós falamos de coisas extremamente sérias e de fatos reais, de relatos reais e de ciência. Valeu, muito obrigado.